Good day pra você, entendeu? Pra você que nem eu aqui acabou de cair da cama, os cabelos não tá funcionando. A gente veio falar aqui hoje de quê? Como os nossos vídeos de história são procurados. Apesar da nossa surpresa acerca disso. Gente, muito surpresa. A gente ficou bem surpresa. E agora a gente vai falar. A gente já falou sobre livros. Livros de história. Livros de história que a gente recomenda. E agora a gente vai falar sobre livros de história que podem ser importantes pra você no início da sua graduação. É tipo um manual do calouro de história, que daí você chega lá já como afiado. E aqui eu quero fazer aquela diferenciação. Meu amor, 1808 é um livro de jornalismo histórico. Não é um livro de história. É jornalismo. E precisa ser sempre livros de história e historiadores? Claro que não. A gente, por exemplo, vai falar aqui, ó. Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã radicada nos Estados Unidos, professora de Princeton. Muito amor, uma das maiores pensadoras do século XX. E ela tá fazendo aqui filosofia. Só que é muito diferente de jornalismo histórico de história, tá? Jornalismo. Então, mas a gente vai te indicar uns que a gente leu basicamente no primeiro ano da faculdade, que meio que todo mundo lê, né? E que a gente considera importantes para a sua formação, amor. Já que eu peguei esse livrinho, vamos começar por ele. Hannah Arendt. Esse aqui é o Eichmann em Jerusalém. Hannah Arendt, ela pediu a um editor de um dos jornais importantes ou uma revista importante dos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui, claro, qual a informação correta, mas que quando Eichmann foi capturado pelo Mossad na Argentina, o Mossad é o serviço secreto de segurança israelense, eles até hoje fazem esse mapeamento, tá? É óbvio que já não deve ter muito nazista vivo, porque obviamente a galera fugiu ao final da Segunda Guerra Mundial. Teve uma novela que a Grazi era a protagonista e o par dela era o Henri Castelli. Era uma adolescente. E o avô do Henri Castelli, ele era nazista. Cara, que maneiro! Lembrei dessa novela agora. E ele, no final, era o tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei o nome dele. Ah, que pecado. E ele foi preso porque essa galera chegou no Brasil, era tipo uma cidade do interior do Nordeste. E a última cena, não me esqueço, a última cena da novela era sendo preso. O Mengele morreu aqui no Rio Grande do Sul. Beijos. Quando o Eichmann é capturado, ela pede e é atendida pra cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém. A Hannah Arendt faz aqui muitas críticas ao processo. Ela é judia, tá? Ela é judia. A Hannah Arendt não só ela é judia, como Hannah Arendt foi bater em campos de concentração. Tanto a Hannah Arendt quanto o marido dela. A Hannah Arendt perdeu muitos amigos depois desse livro, porque nesse livro ela tá falando sobre a banalidade do mal. O que ela tá dizendo não é que o Eichmann é um espectador inocente. O que ela tá dizendo é: qualquer idiota pode ser mal. O mal é humano. Você não precisa ser um gênio da maldade, você não precisa ser um psicopata. Todos nós temos a possibilidade de ser maus. Emicida já diz, qualquer um pode ser Adolf Hitler ou Gandhi. Exatamente. Beijo, Emicida. Você depende de condições históricas e você depende de educação. Porque quando ela fala que o Eichmann é burro, o Eichmann, o que ele fazia? Ele coordenava os Einsatzes. Ele desenhou Ele não é burro porque ele não tem formação intelectual, não, tá, gente? Não pira, não. Porque ele não tem noção do processo, ele era uma peça. Ignorante. Ele é ignorante do processo, ele era uma peça dentro de um jogo. O livro é brilhante. Não, e a Hannah Arendt, ela tem um grande diferencial de vários intelectuais do mundo inteiro. A escrita dela é absurda. É difícil até você, eu acho que os livros... Se não são os livros muito teóricos da Hannah Arendt, do tipo, sobre política... Aquele sobre a autoridade, eu não me lembro o nome do livro, é muito bom. Mas esse livro, por exemplo, ele é até difícil marcar o que seria, digamos assim, a filosofia dela, né? Que ela coloca-se o Eichmann como se ele fosse um demônio, quando ele era uma peça dentro de ele era uma grande maquinaria. Isso é muito maravilhoso, porque ele é judia, né? Os arquitetos da solução final. Solução final porque ele coordenava os Einsatzes, como eu disse, os Einsatzes eram os trens que levavam as pessoas aos campos de concentração. Esse livro é pra qualquer um, mas assim, pra quem tá entrando numa faculdade de humanas, especialmente de história, é um livro que você vai bater de cara com ele em algum momento, sem dúvida. E sabe por que ele é muito importante? Porque ele te ensina uma coisa muito, muito importante dentro da história, que se chama juízo de valor. Não faça juízo de valor. E que aquilo que você estuda, você não tem uma opinião formada acerca daquilo, justamente por isso que você estuda aquilo. E o que ela tá fazendo você tem uma alemã judia falando sobre o processo de um nazista sendo condenado pela participação no Holocausto. E ela não tá fazendo um juízo de valor aqui, ela não tá falando se o Eichmann é um cara legal, se ela gosta do Eichmann, como é que foi o Eichmann pra ela, como é que foi o julgamento pra ela. Ela tá fazendo uma análise aqui de um fenômeno. E isso é muito importante, por isso que esse livro é
eu diria, crucial. Todos os livros a gente vai deixar com o link aqui embaixo, você pode comprar, não paga mais nada mais por isso e ajuda o canal, tá? O segundo é um muito básico, um livrinho pocket de bolsa com Maria das Letras, que é O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que é um italiano. É um romance histórico, porque ele conta a história de um olheiro que passa por um julgamento na Inquisição. Não é um livrinho de mestrado, mas a gente leu ele, tipo assim, no primeiro e segundo período. É um livro muito básico pra história. O Ginzburg é um cara muito importante e esse livro, ele é muito interessante porque é onde fica mais explícito o método do Ginzburg. O Ginzburg faz o que a gente chama de micro-história. Sim. Ele parte do Menóquio, que é bem pequenininho, pra contar uma história maior. Exatamente. Dentro dessa vibe, a gente tem, que eu não tenho físico, a gente não tem o físico, que é do Peter Burke, A Escola dos Análises, que é tipo um livro também muito básico, porque a Escola dos Análises é micro-história, são correntes históricas que você vai aprender. Acho que bem no início da faculdade a gente aprende isso. Bem no início da faculdade você tem nas disciplinas de teoria da história e de método, enquanto a gente fala quais são as correntes, ou seja, quais são as perspectivas e os vieses históricos. Vieses históricos e perspectivas históricas, e a gente tá falando de método. Isso. História é uma ciência, não se esqueça. Dentro dessa vibe, eu acho que esse é o top. Esse é o livro. Esse é o que você tem que comprar agora. Você não pode se dizer historiador se você não tem esse livro, se você nunca leu esse livro. Esse livro é sensacional. O Mark Bloch é uma figura sensacional só por ele mesmo. E deixa eu te falar que é um daqueles meus recalques. Que ele escreveu isso preso, quando ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. E o livro não tem final. Não, ele foi fuzilado. E o tanto é que o livro é organizado pelo filho dele, pelo Febvre. Tem prefácio do Legoff, enfim. É um livro assim, ele não precisa de explicação, você tem que ter. Compra já. Ele tá falando sobre o ofício do historiador. Já. Qual é a diferença da história para todas as outras ciências humanas? A história é uma ciência. Como é que é? A história é uma ciência que estuda os homens e o processo do homem na história. O historiador é como se fosse um cão farejando a carne humana. Tem várias frases de efeito maravilhosas. Zvetan Todorov, a gente já falou, acho que no livro de história. A Conquista da América parou, todos são bebezinhos, com exceção do Ashman, que é um pouquinho maior. Todos são bebês, gente. Você pode comprar ele assim, de boa, esperando o dentista. Todorov, tal como a Hannah Arendt, tem uma escrita absurdamente incrível. Todorov também não era historiador, é linguista, se eu não me engano. Ele trabalha basicamente com literatura. Ele é da crítica literária. Ele era da Escola de Altos Estudos Franceses. E esse livro aqui, quase todo livro do Todorov, ele tá fazendo o quê? Uma análise de discurso. Então o que o Todorov tá fazendo aqui é a desconstrução do discurso eurocêntrico de que o que aconteceu foi uma conquista, foi extermínio, o que aconteceu foi você roubar as terras dos outros, é isso que aconteceu. Então assim, ele tá fazendo uma análise de discurso e como essa narrativa é construída. Como a própria América ficou conhecida a partir do discurso e não pela América. E é um livro de 80, tá, gente? Por isso que ele é importante, bem pequenininho. Eu acho que esse também, a gente vai deixar aqui, mas eu acho que ele também é bem baratinho. Qualquer livro do Todorov vale a pena, mas é que esse é tipo um carro-chefe da faculdade de história. Especialmente pra gente que é americano, tá? Porque ele tem outros livros, obviamente, principalmente dentro da crítica literária. Sim. Mas os trabalhos dele com discurso histórico são maravilhosos. Esse é o principal deles. Pra gente que é americano, acho que esse é um livro que a gente tem que ler. A gente necessita. Como a nossa própria identidade foi construída a partir de um discurso externo a nós. E fora isso, gente, qualquer livro do Hobsbawm sobre a história. Aliás, todos os livros de historiadores que vocês puderem ler, Boris Fausto, em que eles estão falando sobre a história, porque o título do livro do Hobsbawm é esse, sobre a história. O que esses historiadores vão estar fazendo nesses livros? Eles vão estar te explicando método, eles vão estar te explicando teoria da história, filosofia da história, que são absolutamente essenciais para qualquer historiador. E seja o que você faça, qualquer coisa que você faça, não compre Eduardo Bueno, Laurentino Gomes e Leandro Narlock. O Leandro Narlock, porque Laurentino Gomes e Eduardo Bueno dá pra você dar umas... Agora. Não, o Eduardo Bueno tem uns livros didáticos que pra você dar aula até são úteis, mas assim, enquanto faculdade. E o Eduardo Bueno, ele ouviu tantos os historiadores que ele não era historiador, que ele foi fazer história. Mas continua igual. O Leandro Narlock E vou te falar, é desvio de caráter, tá? Não dá não. Mas tudo isso, assim, a gente pode indicar mais, vocês podem, enfim, comenta aí, a gente conversa, a gente tá sempre aqui, tá? Tá bom? Beijos.